pedida pela TV Globo, mostrando que 81% dos eleitores acha que o nível dos debates está baixíssimo. As pessoas estão tendo essa percepção e a gente vê nessa discussão também o que cada um considera como violência, né, Josias e Raquel? A gente acompanhou a ministra Carmen Lúcia se manifestando sobre a situação, indiretamente falando muito aqui de São Paulo da violência nas eleições, de que se os candidatos não se respeitam ali entre si, que respeitem a democracia, que eleição não é um ambiente de violência, é a superação da violência. A gente já viu o Marçal falando sobre essa manifestação da Carmen Lúcia, apontando ali que, no caso, o recado era para o Datena, o puxão de orelha era para o Datena, era para o Duda Lima, não reconhecendo o seu tipo de prática como também uma violência. E agora a gente tem um compilado, inclusive também para trazer aqui, de como cada um dos candidatos reagiu a essa fala da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Datena concordou com as falas da ministra, dizendo que ela tem razão em condenar qualquer ato de violência na política, dizendo que ele concorda plenamente, tanto que direcionou a campanha dele a impedir candidaturas que atentam contra as instituições e contra a democracia. Boulos também disse que a ministra contribuiu para o processo democrático em meio às ameaças bolsonaristas. O Nunes disse que a declaração da ministra mostra que muitos, infelizmente, não estão vendo o risco que a gente está cometendo na democracia, que o caso está refletindo na democracia. Todos nós defendemos a democracia e que o que esse cara jogando ali diretamente para o Nunes, para o Pablo Marçal está fazendo é absurdo. A Tabata disse que a gente está coletivamente não preparado, que a gente não está preparado para lidar com candidatos como Pablo Marçal, todos então trazendo esse assunto em voga e que a gente viu repercutindo, inclusive, entre as campanhas como um todo, né, Raquel? O Nunes, inclusive, criticou a campanha do Boulos por colocar ali tanto o Nunes quanto o Pablo Marçal no mesmo pacote. Ele dizia ali, igualando os dois como bolsonaristas que estavam esperando, tinham uma expectativa de um apoio ali no caso da agressão. Chegaram a citar também o caso da carteira de trabalho, quando o Marçal provocou o Boulos, que eles esperavam uma reação diferente do Boulos nesse sentido. Mas como é que você viu, então, a reação das campanhas como um todo dessa frase, dessa manifestação da ministra Carmen Lúcia, cobrando, inclusive, celeridade nas investigações de casos como esse, né? Olha, Natália, eles deviam ter vergonha, né, de ter que receber esse puxão de orelha da ministra Carmen Lúcia. Porque, assim, o que está acontecendo na campanha de São Paulo, gente, é uma barbaridade. É que vai subindo o nível, subindo não, descendo o nível, né? Aos poucos, vai subindo o nível de agressividade e descendo o nível da razoabilidade, aos poucos, porque foram de ataques verbais, a passar por uma cadeirada, agora um soco, que a gente meio que vai normalizando, né? A gente vai esperando esse circo a cada debate, a cada evento que os candidatos têm. Então, assim, se esquivar do recado, assim, eles deviam morrer de vergonha, porque é um espetáculo lamentável o que está acontecendo na maior cidade do país, onde a gente devia estar efetivamente debatendo os problemas da cidade. E, olha, nós da imprensa temos feito um esforço brutal para que isso aconteça, né? Fica se criticando muito a imprensa, mas a gente promoveu aqui no UOL um sabatina só sobre propostas e tentamos ali manter os candidatos focados nos temas importantes para a cidade. E aí verificamos que a maior parte dos programas de governo são totalmente vazios, sabe? A maioria desses candidatos não tem programa de governo concreto para a maior cidade do país, estão ali com programas soltos, peças mal amarradas, vendendo castelos de areia, sabe? Vendendo promessas ao vento. Então, assim, sinceramente, assim, mais do que se esquivar, eles deviam ter muita vergonha. E como a gente vê no caso, até na percepção geral, muitas pessoas, quando o debate está ali mais focado em questão de propostas, até têm considerado os debates chatos, porque está rolando essa espetacularização, de certa forma, né, Josias? A gente comentou da fala do Marçal sobre a fala da Carmen Lúcia, mas tem uma nova dele questionando justamente essa parte, de que contra todas as agressões, que ele é contra todas as agressões, só que criticar a agressividade no debate é como se você estivesse tirando o direito de uma pessoa de ter a liberdade de fazer o que precisa ser feito. Como é que a gente pode ler esse movimento? Você acredita que eles estão se esquivando das responsabilidades nesse sentido?
Não, exceto pelo Pablo Marçal, que no primeiro momento terceirizou a agressividade, disse, olha, eh, ele nem se deu por achado, né? Ele achou que a manifestação da ministra Carmen Lúcia, que cobra respeito à cidadania e a própria civilidade democrática, né? Ele disse, olha, esse recado não foi para mim, foi lá para o Datena, foi para o marqueteiro o Duda Lima, o marqueteiro do Ricardo Nunes, até para o assessor dele. Ele acha que o recado foi para o cinegrafista dele, que deu um soco lá no Ricardo Nunes, mas para ele não. Foi uma mensagem da ministra para qualquer pessoa, menos para ele. Agora ele diz: não, cercear o debate é como impedir o candidato de fazer o que precisa ser feito. E ó, não, jogar lama no debate eleitoral, puxar o debate para o chiqueiro, desqualificar um processo de discussão de ideias, de programas para a cidade, isso é não é abraçado ou admitido pela legislação, né? Isso não é democracia, isso é avacalhação, né? Então, o direito de se expressar não inclui o direito de ser levado a sério, né? Sobretudo quando o candidato não tem o que dizer, senão provocações e enfim, expressões que desqualificam o debate, né? Agora, também a justiça eleitoral precisa evoluir em algum momento da palavra para a ação, né? Eu me lembro que em 2022, não, um ano antes da eleição presidencial de 2022, um ano antes, em outubro de 2021, o Tribunal Superior Eleitoral julgou o pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. E o que se discutia na época era a utilização do WhatsApp na campanha do Bolsonaro em 2018 com propósitos escusos para disseminar mensagens falsas sobre adversários, para enlamear, como está sendo feito agora no processo eleitoral de São Paulo, a eleição presidencial lá de 2018. E o tribunal concluiu que, sim, o WhatsApp foi utilizado de forma a perverter o processo democrático, mas considerou que não havia evidências de que aquela utilização à margem da legalidade de uma ferramenta digital do WhatsApp, que aquilo tinha tido uma influência decisiva no resultado da eleição. E aí decidiu-se poupar a chapa. Então, julgaram com 3 anos de atraso e decidiram que Bolsonaro e Mourão não deveriam ser cassados. Naquela reunião, o presidente do TSE ainda era o ministro Alexandre de Moraes. E ele disse: olha, o tribunal constatou que há aqui o problema e quero avisar. Se houver reincidência nesse tipo de prática, os responsáveis irão para a cadeia, disse o Alexandre de Moraes. Não é o que está se verificando agora, né? A Justiça Eleitoral não está inerte. Tomou providências em relação ao Pablo Marçal, desligou da tomada as redes sociais que foram anabolizadas por ele com concursos e gincanas de premiação com dinheiro de pessoas que difundiam recortes, tudo isso. As redes foram tiradas do ar, mas a Justiça autorizou ele a abrir redes alternativas e abriu-se uma investigação eleitoral que pode, lá na frente, com anos de atraso, também pode resultar na inelegibilidade do Pablo Marçal. É até provável que isso ocorra, porque há uma fartura de material que embasa uma investigação como essa, que dá margem à inelegibilidade do personagem. Mas isso vai se dar se ocorrer lá na frente. Então, de fato, as palavras da ministra foram muito apropriadas, com a acidez necessária, mas às vezes as pessoas olham e falam: bom, vai ficar na palavra, né? Que permite aos candidatos, alguns reagirem adequadamente, outros nem tanto. Então, a Justiça Eleitoral precisa se fazer respeitar, Natália. Assim como disse a ministra, os candidatos precisam respeitar a cidadania brasileira, precisam respeitar a civilidade democrática, mas também a Justiça Eleitoral precisa se dar o respeito e tomar providências que sejam compatíveis com o momento, que sejam adequadas ao momento, e não adiar para um ponto qualquer no futuro providências que até podem vir, mas que virão, como dizem os advogados, a destempo, fora da hora.
Não, com certeza, e muito importante você adicionar essa questão que a gente está vendo agora, a fala, o puxão de orelha quanto a questões de violência, mas já houve também quanto a essa questão de abuso de poder econômico, de política não poder ser tratada como negócio pelos candidatos, e você lembrando diretamente de 2018, Josias, a gente faz até um retrospecto, você falando da questão do WhatsApp, muita gente dizendo que como as movimentações lá da época do WhatsApp de 2018, denunciadas inclusive pela Patrícia Campos Melo, são quase que fichinha perto das movimentações que a gente vê hoje. A gente tem inclusive outra reportagem da Patrícia Campos Melo, agora falando justamente dessa questão dos cortes do Marçal, hoje aqui na Folha de São Paulo, trazendo detalhes de contas e vídeos favoráveis ao candidato Pablo Marçal, criados nos campeonatos, nesses campeonatos que a gente tanto trata aqui de cortes promovidos pelo candidato, continuam ativos e com milhões de visualizações nas redes sociais. O Marçal chegou a suspender as competições que ele promovia no aplicativo Discord, só que de acordo com um levantamento que a reportagem traz do Instituto Democracia em Cheque, das 674 contas no TikTok criadas ou usadas nos campeonatos, nesse tipo de campeonatos em julho, 582 perfis continuam ativos nessa semana. Dessas contas todas, 282 continuaram postando conteúdos pró-Marçal durante o período. Há um mês, a gente lembra, como o Josias já trazia aqui, a Justiça Eleitoral chegou a determinar a suspensão das redes de Marçal por abuso econômico e pela promoção desses cortes monetizados. E quando a gente fala dessa questão toda de atuação da Justiça Eleitoral, a gente vê justamente que não está inerte, tem um tempo do processo da coisa,